Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma aula bastante curta, que a gente vai abordar o assunto tipos de manutenção, né? Este assunto, tipos de manutenção, está vinculado à disciplina Administração de Produção, né? Então, a Administração de Produção tem esse assunto, tipos de manutenção. Professor, por que uma aula específica de tipos de manutenção? Porque eu reparei que alguns concursos públicos, principalmente das empresas aí estatais, estão cobrando os tipos de manutenção. Em especial a manutenção chamada manutenção preditiva, né? A manutenção preditiva. Então, o professor separou o material, vou fazer para vocês uma explicação bacana aí sobre tipos de manutenção. A nossa intenção nessa aula é muito simples. É fazer com que você crie um juízo de valor sobre os tipos de manutenção e a partir desse juízo de valor você tenha discernimento para poder identificar as questões de prova. Assim você fica competitivo, assim você não erra questões de concurso, tá certo? Então vem comigo aí que você vai, com certeza você vai fixar bastante conteúdo. Então, tipos de manutenção. Primeira coisa, cara, nós estamos falando de quais tipos de manutenção? Estamos falando de 3 tipos de manutenção. O primeiro tipo de manutenção é aquela manutenção chamada manutenção corretiva. Professor, eu quero exemplos, professor. Eu sou um cara aí que eu nunca vi esse assunto, eu quero passar no concurso. Professor, eu estou precisando aí de alguns exemplos. Tudo bem, cara. Você está lá no seu carro lá, de uma hora para outra, tá certo? O seu carro pifou, quebrou uma peça do seu carro. Você vai ter que efetuar o que é manutenção. Vai ter que efetuar manutenção para quê? Para voltar o seu carro a trabalhar. Então, neste sentido, você faz a manutenção corretiva para corrigir, para voltar a funcionar o seu carro ou a máquina, o equipamento. Você vai corrigir. Tá? Então, você faz a intervenção porque alguma coisa aconteceu e não está transcorrendo normalmente a produção. Tá? O segundo tipo de manutenção, é claro, você sabe aqui, é a preventiva. Essa preventiva aqui não é para prevenir a corretiva. A corretiva é a mais cara, porque é de urgência. Tudo que é urgente tudo que é urgente é prioritário, sai mais caro, porque você não tem tempo de organizar, de planejar, de escolher os melhores fornecedores. A preventiva não. A preventiva você já faz para prevenir a corretiva, porque quando quebra, quebra todas as coisas. A preventiva. Professor, quem que define a agenda da preventiva? Normalmente o manual do fabricante do equipamento, tá certo? Então você faz as manutenções aí periodicamente, pode ser inclusive diária, semanal, quinzenal, mensal, semestral, anual. Isso é com tempo, pode ser carro, 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros. É preventiva para prevenir. E nós temos o terceiro tipo de manutenção, que é chamada de preditiva. Essa preditiva é que virou moda agora em concurso, várias provas de concurso cobrando esse cara de preditiva. O que vem a ser manutenção preditiva? A manutenção preditiva é aquela que ela vai monitorar o ciclo de vida das peças. Por exemplo, você tem um avião lá, dentro do avião tem uma peça crítica na turbina, que essa turbina aí, que essa peça que é a turbina, ela é fundamental, né? Ela não pode falhar. Se ela falhar, derruba o avião, não é isso? E o avião parado, o que acontece? Esse avião aí, ele tem aí um alto desempenho, não é isso? Dinheiro pode estar sempre voando em plenas condições, ele pode gastar até mais combustível. Então, o que vem a ser preditivo? Ele cria um robozinho, ele cria um sistema, ele cria mecanismos para monitorar essa turbina, no caso, né? Ou pode ser aumento do nível de vibração, ela tem uma vibração X, ela passa a ter Y, outro monitoramento dessa peça aí da turbina. A potência, não sei, vamos colocar, 600 cavalos de potência que é essa turbina, ela diminuiu. Se ela diminuir essa capacidade de potência de cavalo, significa dizer que alguma coisa aconteceu, tá aí, você tem que fazer essa manutenção. Então essa é a preditiva, é constantemente, toda a vida útil, toda e qualquer alteração no seu desempenho já sinaliza que precisa o quê? Sinaliza aí que você tenha que fazer uma manutenção. Pronto.
Com esse juízo de valor rápido que eu passei para vocês, da corretiva, da preventiva e da preditiva, com certeza você vai estar preparado aí para acertar várias questões de concurso com facilidade e rapidez, ganhando tempo, inclusive aumentando sua performance. Então vamos lá, primeira, a corretiva. A manutenção corretiva é a forma mais óbvia e mais primária de manutenção. Pode sintetizar pelo ciclo, quebra, repara, quebrou, repara, quebra, conserta. Ou seja, o reparo dos danos, o reparo dos equipamentos, após a avaria. Constitui a forma mais cara de manutenção quando encarada do ponto de vista total do sistema, né? Por quê? Porque é urgência, né? Suas características são dessa manutenção baixa, utilização anual dos equipamentos e máquinas devido à interrupção dos equipamentos, diminuição da vida útil dos equipamentos, maquinários e instalações, paradas para manutenção em momentos aleatórios e muitas vezes inoportunos, por corresponderem a épocas de ponta de produção, a períodos de cronograma apertado até épocas de crise geral. Ou seja, na manutenção corretiva, a máquina para a qualquer momento e pronto, você tem que consertar, você não escolhe, tá certo? Então aí é característica da corretiva. E outro tipo de correção para evitar a corretiva é de você prevenir. Então é o que? É a preventiva. Manutenção preventiva, como o próprio nome sugere, consiste em um trabalho de prevenção de defeitos que possam originar a parada ou um baixo rendimento dos equipamentos em operação. Essa prevenção é feita baseada em estudos estatísticos, estado do equipamento, do local de instalação, condições elétricas que suprem dados fornecidos pelo fabricante, condições ótimas de funcionamento, pontos de periodicidade de lubrificação, etc. Inclusive o seguinte, eu corrigi várias questões do banco de questões e várias delas queriam que você localizasse a manutenção preventiva, né? E todas elas tinham essa característica, olha só, dados fornecidos pelo fabricante, ou seja, determinada peça, ela vai fazer uma manutenção de acordo com o fabricante, orientação do fabricante. Trata-se de o quê? De uma manutenção preventiva. Então, isso aí, estou passando. O que é isso, professor? Uma dica para vocês. Tá? Concurso público você faz com essa expertise também, né? Características da manutenção preventiva, está aqui. Primeira, diminuição do número total de intervenções corretivas, reduzindo o custo da corretiva. Por quê? Porque você já previne, né? Você tem os indicadores para poder fazer essa manutenção. 2. Grande diminuição do número de intervenções corretivas ocorrendo em momentos inoportunos, por exemplo, em períodos noturnos, em fins de semana, durante os períodos críticos de produção e distribuição. Como na preventiva ela é planejada, você não vai parar no seu pico, você vai parar de noite, de final de semana, de madrugada, né? Para que não atrapalhe o setor de produção. E, finalmente, a última característica está aqui, diminuição do número total de intervenções corretivas, aumento considerável da taxa de utilização anual do sistema de produção e de distribuição. É claro, como você faz essas manutenções preventivas, você aumenta o tempo de vida útil dos equipamentos. É sempre lubrificado, sempre limpinho, sempre ajustado. Os principais componentes de desgaste que não está produzindo corretamente, você substitui esses componentes, ou seja, a máquina sempre está produzindo aí, sempre próximo do seu ponto de eficiência. Vamos lá. Manutenção preditiva. O nome já diz, monitorar para consertar antes de quebrar. Lembra da turbina? Ela começou a chacoalhar, trepidar, ter um ruído diferente do normal. Já sinaliza que aquela peça está para pifar. Então o que você faz? Você conserta antes de quebrar. Agora, na manutenção preditiva, você vai fazer esse monitoramento não em tudo, somente naqueles realmente que precisam, que são kits que não pode parar, que sejam aqueles imprescindíveis para o equipamento, né, para a produção. Essa é a preditiva, essa é a filosofia, monitorar, avaliar.
Tá? Monitorar para consertar antes de quebrar. Isso que é o conceito da preditiva. Só com esse conceito, com esse juízo de valor, você está preparado para acertar várias questões de concurso. Pode acreditar. Primeira, prediz o tempo de vida útil das máquinas ou equipamentos. Você está monitorando constantemente. Qualquer alteração no rendimento, na performance do equipamento, já sinaliza. Opa, alguma coisa aconteceu, vamos ver o que é esse cara aí. Manutenção preditiva é a atuação realizada com a base e na modificação do parâmetro de condição de desempenho, ou seja, cujo acompanhamento obedece uma sistemática. Qualquer alteração, tá, você tem que corrigir. O objetivo desse tipo de manutenção é prevenir falhas nos equipamentos ou sistemas através de acompanhamentos e parâmetros diversos, permitindo a operação contínua do equipamento pelo maior tempo possível. Bacana, né? Vamos lá, né? Manutenção preditiva, conjunto de programas especiais, você tem que ter análise de medição, vibrações, termografia, análise do óleo, como é que está o óleo, né? Orientados para o monitoramento de máquinas e equipamentos. Sua finalidade é predizer falhas e detectar mudanças no estado físico que exigem um serviço de manutenção com antecedência necessária para evitar quebras e estragos maiores. Então, aí para vocês, um assunto bastante curto. É importante desse assunto que você tenha um juízo de valor, tá certo? O que vem, na sua cabeça, entender corretiva, preventiva e preditiva. Atenção especial nesse último. Preditiva, porque a maioria das questões estão cobrando esse cara chamado preditiva. Encerrando essa nossa aula, Bolotelli, um cara que eu sou fã, ele esteve aqui no Brasil, participou da Copa do Mundo, né? Mário Bolotelli, né? Cara, vice-campeão da Copa do Euro, né? Copa Euro, UEFA Euro, né? 2012, né? Vamos lá, olha só a história de vida desse cara. Sou naturalizado italiano, mas sou de Gana. Fui abandonado pelos meus pais e adotado por 2 anjos. Sofro com racismo todos os dias. Sou o primeiro negro a vestir a camisola italiana. Não sou revoltado, só que as minhas experiências de vida fazem-me agir diferente de outras pessoas. Então, procure saber antes de me criticar, Mário Bolotelli. Valeu, cara. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.